O sucesso financeiro pode ter menos a ver com a nossa inteligência e muito mais a ver com o nosso comportamento. O livro Psicologia Financeira apresenta casos de sucesso e fracasso de investidores que demonstraram justamente a importância dos fatores psicológicos ali no gerenciamento das finanças e traz uma série de aprendizados que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo com vocês. Se você gosta aí desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, continuar acompanhando, porque eu falo bastante sobre mentalidade e investimentos aí de modo geral. E o primeiro ponto que eu quero partilhar aqui com vocês sobre o livro é que ele trata bastante sobre essa questão de que pessoas diferentes, com gerações, pais e valores diferentes, consequentemente aprendem lições diferentes na vida. E que cada pessoa tem uma visão única e particular de como as coisas ali funcionam. Então, o que parece loucura para você pode fazer total sentido para mim. Por exemplo, uma pessoa ali que cresceu em meio à pobreza, né? Ela vai pensar sobre risco e recompensa de uma forma muito diferente de um filho de um banqueiro, de uma pessoa muito rica. Ou, né, alguém ali que cresceu em meio à inflação alta, vivenciou algo que a pessoa que passou a vida ali em uma época de preços estáveis nunca teve que experimentar. Então, todo mundo tem uma visão incompleta sobre as coisas, mas nós preenchemos essas lacunas criando as nossas próprias narrativas de modo a completar esse gap. Então, a maioria das pessoas, quando são confrontadas com algo que elas não entendem, elas não percebem que não entendem, porque nós somos capazes, né, de propor ali uma explicação que faça sentido com base nas nossas próprias perspectivas e experiências únicas ali do mundo, mesmo que sejam extremamente limitadas, e são, né, essas experiências. Ou seja, né, gente, as nossas experiências, por exemplo, com o dinheiro, elas respondem por menos de 0,001% do que acontece de fato ali no mundo, mais cerca de 99,99% da forma como nós achamos que o mundo funciona. E aí, outro ponto que é discutido no livro é sobre a questão da felicidade, porque a maioria das pessoas, elas querem se tornar mais ricas para serem mais felizes. E a felicidade, ela é um assunto delicado porque difere de pessoa para pessoa, né? Mas existe ali um denominador comum que o autor coloca para a questão da felicidade, ou seja, né, um combustível universal da alegria. Ele fala que é o fato de que as pessoas querem ter o controle sobre a própria vida. Então, a possibilidade de fazer o que quer, com quem quer, enfim, quando, não tem preço, né? Você ter essa liberdade. Então, ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo ali que o dinheiro pode pagar. Então, o autor ele fala o seguinte, né? Use o seu dinheiro de forma que faça com que você tenha controle sobre o seu tempo. Porque não ter o controle é um dos maiores empecilhos universais ali, muito forte para poder dar felicidade, né, no caso. E aí o autor coloca também um outro ponto que ele desenvolve que me chamou bastante atenção, que é o seguinte, ele fala que se você gastar o dinheiro para mostrar para as pessoas quanto dinheiro você tem, é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Ele dá diversos exemplos aí ao longo do livro. E o autor diferencia nesse contexto a riqueza da fortuna. Ele fala o seguinte, a riqueza tem a ver com o seu rendimento atual. Então, provavelmente alguém que dirige ali um carro de $100 mil é rico, porque mesmo que essa pessoa tenha financiado, vai precisar de um certo nível de rendimento para poder pagar essas prestações. Já a fortuna é algo escondido, entre aspas, né? A receita não gasta, então é a opção ainda não posta em prática de comprar alguma coisa. Então, o valor dela vai residir em proporcionar uma opção, uma flexibilidade de crescimento ali, para um dia você poder comprar as coisas do que você já é capaz hoje e abrir mão. Então, o autor, ele discute algumas questões de princípio também e fala sobre a questão de não alimentar ego. E aí, uma das formas mais eficazes de aumentar as suas economias não é aumentando a sua renda, mas sim a sua humildade, que ele fala. Então, quando você define suas economias como uma folga entre o seu ego e os seus rendimentos, aí o autor coloca uma questão, né? Que há essa luta
contra esse instinto de acompanhar o que os outros estão fazendo, enfim. E as pessoas com longo sucesso em finanças pessoais, não necessariamente com maiores rendimentos, mas elas tendem a não dar a mínima porque os outros estão pensando delas. Então, em resumo, menos ego e mais fortuna. Outro ponto que me chamou bastante atenção no livro, eu gostei bastante, é quando o autor coloca a questão de administrar o nosso dinheiro de forma com que nós possamos dormir em paz. E isso é diferente de dizer, né, que você tem que ter aí como objetivos maiores retornos ou economizar um percentual específico da sua renda. Não é isso. Mas algumas pessoas não dormem em paz, né, a menos que estejam obtendo aí os maiores rendimentos, os maiores riscos, maiores taxas, enfim. E outras ali só vão descansar se o dinheiro estiver completamente investido de uma forma bem conservadora. Então, cada um tem seu jeito e tá tudo bem, mas a gente tem que tomar como base essa pergunta, né? Isso me ajuda a dormir? Para saber o nosso nível de risco. E é a melhor orientação ali para poder tomar uma decisão financeira. E aí, outro ponto que o autor coloca é para não se abalar com muitas das coisas que dão errada. Por quê? Você pode estar errado ali em metade das vezes e mesmo assim fazer fortuna. Ele dá uma série de exemplos também. Porque a minoria dos fatores, ela é responsável pela maioria dos resultados. Então ele fala, meça sempre o seu desempenho olhando para o seu portfólio como um todo, não para um investimento em específico, tá? E aí cuidado também com as dicas financeiras de pessoas que jogam um jogo diferente do seu. Ele cita muito isso, né? Por quê? Por exemplo, na bolsa de valores, você pretende vender daqui a um ano ou você é um trader? Porque eu, por exemplo, né, trabalho com day trade. É por especulação, não importa muito o preço que você está pagando naquele momento, né? Então acontece que você vai comprar agora e vender em segundos, minutos depois. Então não importa tanto assim o preço, a técnica, ok, mas assim o preço não. Então, quando os investidores eles têm objetivos e horizontes de tempo ali diferente, isso, né, existe ali em todas as classes de ativos, os preços que parecem absurdos para uma pessoa podem fazer sentido para outra. Então, é sempre bom levar em consideração que uma dica financeira pode fazer total sentido para alguém, mas não para você. E aí o autor também trata uma outra questão sobre, já pegando essa questão do risco, que é, abrace o risco, porque o tempo vai te recompensar. Mas seja totalmente paranoico com o risco de falência. Então, colocar o risco total não. Porque vai impedir de você também assumir riscos futuros que serão recompensados com o tempo. Então, defina primeiro qual jogo você vai estar jogando. Você tem que se certificar que as suas atitudes não sejam influenciadas por pessoas que jogam um jogo diferente. Eu acho interessante essa ideia que o autor coloca. E não existe uma resposta única, existe aquilo que funciona para você. Eu desejo muito sucesso ali na sua trajetória financeira. Eu espero ter contribuído com essa construção de mentalidade. Esse livro é muito legal, eu indico bastante a leitura. Te vejo aí nos próximos vídeos. Um beijo e até lá!